Iremos ler a partir do versículo 22. O título é Jesus anda por sobre o mar. Mateus 14. 14, 22 em diante. Ok? Amém. Vamos orar. A palavra de Deus já está aberta. Vamos pedir que o Santo Espírito possa nos guiar em todos os momentos. Pai amado, Deus poderoso, honras e glórias somente a Ti, Senhor. Nesse momento, obrigado pela Tua palavra que está aberta. Obrigado por ter nos trago paz e segurança aqui à Tua Santa Casa. Que nesse momento os nossos corações também estejam abertos. Que a Tua palavra, Senhor, seja refrigério para o nosso coração. Que tenhamos certeza e convicção do Teu amor, da Tua salvação e da Tua presença em nosso meio. Por isso nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Versículo 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24: Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Que narrativa, que manifestação maravilhosa do poder de Deus. Nós precisamos analisar todo o contexto dessa história, para extrairmos algumas lições para as nossas vidas. O versículo 22 diz assim: Logo a seguir. Então, se começa dessa forma, é porque está conectado com algo anterior, com a parte anterior. E inicia algo do princípio desta forma, logo a seguir. Então, ele está chamando a atenção aqui para algo que tinha acontecido antes. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 14 inteiro, nós vemos que o início do capítulo fala sobre a morte de João Batista. João Batista, de forma tão trágica, cruel, tinha sido ali decapitado e tinha sido morto. Aí nós temos a segunda parte, que é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus manifestou ali o seu poder, e ali com pães, apenas poucos pães e peixes, alimentou uma multidão. Então nós percebemos que, quando analisamos todo esse contexto, que os discípulos, eles queriam naquele momento, se você for ler o Evangelho de João, que também narra essa história, nós percebemos que eles queriam forçar, tornar Jesus rei naquele momento, pela manifestação que Jesus tinha feito. Eles, na mente deles, no pensamento humano, eles disseram: chegou a hora, é a hora de Jesus realmente assumir que de fato ele é rei,
que Ele é o nosso libertador. Chegou a hora, e naquele momento, Jesus que conhece os pensamentos, Jesus que conhece o interior, que conhece tudo, Ele dá essa ordem para o discípulo. É por isso que Ele diz assim, ó, no versículo que nós lemos: logo a seguir, compeliu. Ou seja, Jesus ele foi bem enfático, Ele deu uma ordem, Ele ordenou. Se Jesus não tivesse sido tão enfático, Jesus não tivesse sido tão determinado, os discípulos não teriam ido, porque eles estavam ali, um plano, estavam ali de forma ansiosos, querendo tornar Jesus rei. E Jesus sabia que não tinha chegado a sua hora ainda, e Ele disse: vamos para o outro lado, vamos para Cafarnaum. A lição que nós tiramos aqui é que nós precisamos muitas vezes mudar de lado. Os discípulos estavam aqui no lado dos seus próprios pensamentos, no lado dos atalhos, querendo as coisas mais rápidas, do jeito deles. Jesus disse: vá para o outro lado. O outro lado, a outra margem, é a margem dos planos de Deus, é a margem da paciência, é a margem de aguardar, é a margem de confiar. Talvez nós estejamos na margem do remorso, na margem de não querer perdoar, mas Jesus disse: vá para a outra margem, vai para a margem do perdão, para a margem da compreensão, para a margem do amor. Preciso mudar de lado, preciso mudar a margem, ir para o outro lado. Jesus disse para os discípulos: vão para o outro lado. E ordenou isso, de forma poderosa, de forma realmente determinante. E aí eles partiram, foram para o outro lado. Mas nós não podemos também criticar os discípulos e ficar condenando os discípulos. Muitas coisas passavam ali na mente deles. E nós vamos perceber que no decorrer da leitura, nós já percebemos que houve ali uma tempestade. Na verdade, aqui não era um mar, apesar de a Bíblia chamar de mar, algumas traduções chamam de mar, outros chamam de lago, mas na verdade não era um mar. Era um lago gigantesco, claro, cerca de 12 quilômetros de largura, 21 de comprimento, mais ou menos nessas dimensões que pelo menos mencionam aí. E devido às mudanças de temperaturas, de clima, era comum realmente ter essas tempestades, ter esses ventos. Até mesmo nos dias de hoje, com toda a modernidade, ainda não é totalmente seguro a qualquer momento estar ali fazendo aquela travessia. E os discípulos enfrentaram essa tempestade, a tempestade física. Mas além da tempestade física, eles enfrentavam também a tempestade mental. Eles já tinham ouvido muitas vezes que eles estavam seguindo um falso mestre. Muitas vezes eles foram acusados de estar seguindo um impostor. E agora eles se deparam com a situação. João Batista, um homem fiel a Deus, um pregador, um mensageiro, morre daquela forma e Jesus aparentemente não fez nada. Tudo aquilo vai fervilhando na mente dos discípulos. E eles ficavam ali pensando. Então, além da tempestade física que eles enfrentavam, havia também uma tempestade mental. Quantas vezes também você não já se deparou numa situação dessa? Uma tempestade mental, pensamentos negativos, talvez dúvidas se você foi perdoado ou não foi perdoado, se Jesus realmente lhe perdoou ou não. Tempestades mentais, às vezes também acomete a cada um de nós. Mas o versículo 23 diz que, despedidas as multidões, o que foi que Jesus fez? Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus percebeu o momento ali. Os discípulos queriam antecipar as coisas. E nos momentos de dificuldade, de tensão, de conflitos, Jesus ele buscou ali a presença do Pai, a comunhão com o Pai. O homem mais ocupado que já pisou nessa terra, mas com todas as suas ocupações, com todas o seu cansaço, ele não negligenciou a sua comunhão com Deus. É que diz que ele foi sozinho ali e ficou orando com Deus, orando a Deus, falando com o Pai. E quando foi que ele começou a orar, irmãos? No verso 23, no finalzinho diz: em caindo a tarde, lá estava ele só. Era pôr do sol, era tarde.
Ao versículo 24 diz assim: entretanto, o barco que os discípulos partiram já estava longe, a muitos estádios da terra, cerca de 6.000 quilômetros. João ele vai narrar aqui, ele vai falar os estádios, você usando a referência de conversão de estádios, que é a unidade de comprimento para metros, você consegue chegar realmente nesse valor, 5 a 6 quilômetros. E açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, eles foram fazer aquela travessia, que eles tinham costume de fazer. Muitas vezes eles já tinham feito, eram homens experientes com a água, com o mar, com o lago, mas uma travessia que duraria poucas horas. Eles passaram ali a noite toda, lutando, se esforçando para tentar fazer aquela travessia. Ele não estava conseguindo. O versículo 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A vigília era um período de 3 horas, mais ou menos, né? A quarta vigília daria um período de 12 horas. Então Jesus ele começou a orar à tardinha, e quando ele foi ter com os discípulos já era a quarta vigília, ou seja, já estava amanhecendo. Então Jesus ele passou a noite toda orando. Jesus passou a noite toda em comunhão com o Pai, buscando o poder de Deus. Que exemplo, né, para nós. E os discípulos estavam ali lutando com as forças físicas, usando ali seus braços, tentando contornar aquela situação, mas eles não estavam conseguindo. Eles resistiram em obedecer aquela ordem de Jesus, porque aquela ordem parecia difícil, porque contrariava a vontade deles. A vontade deles era que Jesus aceitasse ser empossado ali como rei, que ele assumisse que de fato ele era rei, começasse a estabelecer um reino terrestre. Essa era a vontade deles. Jesus tinha outro plano. Jesus tinha um plano melhor. Os planos de Deus, eles são sempre maior e superior e melhores do que o nosso.